Ficar na calçada, ouvindo a risada do meu genro, foi um golpe mais frio que o vento daquela noite. Sou Valdelice, 68 anos, empresária aposentada, e achei que conhecia a ingratidão. Mal sabe Cláudio que a churrascaria onde ele canta de galo tem meu nome na escritura. Hoje era para ser uma noite de festa. Aniversário de 40 anos do Cláudio, meu genro. Aquele tipo de data redonda que os homens usam para medir o sucesso da vida. Eu me preparei com antecedência, escolhi minha roupa com carinho e até passei no salão para fazer uma escova no cabelo, coisa que não faço toda semana porque gosto dos meus fios prateados ao natural. Mas a ocasião pedia. Afinal, minha filha, Renata, insistiu tanto para que eu fosse. Dizia que seria um jantar especial, na melhor churrascaria da cidade, a Brasa Real. Eu conheço bem aquele lugar. Conheço melhor do que qualquer um que frequenta aquelas mesas de madeira maciça envernizada. Mas deixo esse detalhe guardado na minha caixa de segredos, junto com as apólices de seguro e as receitas do meu antigo buffet. Quando o carro de aplicativo parou na porta giratória, vi a movimentação. Mulheres de salto alto, homens de terno sem gravata, aquele ar de quem tem dinheiro manda. Desci do carro com cuidado, ajeitando minha túnica. Não era um vestido comum. Era uma peça de seda pura, amarela e dourada, pintada à mão por uma artista plástica lá de Olinda. Uma amiga querida que faz roupas que são verdadeiras telas de pintura. É uma roupa larga, confortável, que respira e tem um movimento lindo quando a gente anda. Eu me sentia uma rainha nela. Coloquei meu bracelete de ouro fosco, aquele largo que comprei em uma viagem, e me senti pronta. Caminhei até a entrada, onde o grupo já estava reunido. Cláudio estava no centro, falando alto, gesticulando com um copo de uísque na mão, embora ainda estivessem na calçada, esperando a liberação da mesa. Renata estava ao lado dele, num vestido preto justo, sorrindo aquele sorriso treinado que ela aprendeu a dar para não contrariar o marido. Assim que Cláudio colocou os olhos em mim, o sorriso dele murchou. Não foi devagar, foi instantâneo. Ele entregou o copo para um amigo e veio na minha direção, mas não veio para me abraçar. Veio como quem vai barrar um vendedor ambulante indesejado. Dona Valdelice? Ele disse, num tom baixo, mas carregado de veneno. O que é isso que a senhora está vestindo? Eu parei, sem entender a pergunta. É minha túnica de seda, Cláudio, presente da Jussara. Não é linda? Ele olhou para os lados, como se eu fosse uma mancha de gordura na camisa branca dele. Sogra, sinceramente. Não dá. Olha em volta. Todo mundo de esporte fino, as mulheres de vestido de festa, salto agulha. A senhora parece que saiu de um terreiro ou de uma feira hippie. Isso não combina com o nível do meu aniversário. Senti um calor subir pelo pescoço. Não era vergonha, era incredulidade. Cláudio, essa roupa custa mais do que o terno que você está usando. É arte. Não importa quanto custou. Ele cortou, ríspido, bloqueando minha passagem quando tentei dar um passo em direção à minha filha. Importa a imagem. Eu tenho sócios chegando, tenho investidores vindo jantar. Não posso ter a minha sogra parecendo uma qualquer vestida de lençol colorido no meio das fotos. Olhei para Renata, minha menina. A garota que eu criei sozinha depois que meu marido se foi, trabalhando dia e noite com minhas panelas industriais e minha equipe de garçons para que ela nunca precisasse lavar um prato na vida. Ela viu o que estava acontecendo. Ela ouviu. Mas quando nossos olhos se cruzaram, ela baixou a cabeça e fingiu arrumar a alça da sandália. Aquilo doeu mais do que as palavras do Cláudio. O silêncio da minha filha foi uma facada. Então é isso? Perguntei, minha voz firme, embora minhas mãos tremessem levemente dentro dos bolsos da túnica. Você está me barrando? No seu aniversário? Mudamos de ideia, sogra, ele disse com um sorrisinho cínico, já empurrando levemente meu ombro para virar meu corpo de volta para a rua. O ambiente aqui não é para a senhora hoje. Vai para casa, descansa. Amanhã a Rê passa lá para levar um pedaço de bolo. Se sobrar. Ele riu. E alguns dos amigos dele que estavam perto o suficiente para ouvir, riram também. Se sobrar. A frase ecoou na minha cabeça. Eu poderia ter gritado. Poderia ter feito um escândalo, dito que eu era Valdelice Sampaio, a mulher que comandou o Buffet de Sabor Imperial por 30 anos,
que serviu governadores e celebridades. Poderia ter dito que aquele nível que ele tanto prezava era o meu mundo muito antes dele aprender a amarrar os sapatos. Mas eu tenho uma coisa que Cláudio nunca vai ter, não importa quanto dinheiro ele finja ter: classe. Respirei fundo, sentindo o cheiro de carne assada que vinha lá de dentro se misturar com o escapamento dos carros na avenida. Tudo bem, Cláudio, eu disse, com uma calma que o desconcertou por um segundo. Aproveite sua noite. Aproveite cada pedaço. Dei as costas. Não olhei para a Renata. Não queria ver a vergonha estampada na cara dela. Ou pior, o alívio por eu estar indo embora. Peguei meu celular, que estava na minha bolsa de mão, uma peça de couro legítimo, feita à mão, nada daquelas marcas famosas falsificadas que a Renata gosta de usar, e chamei outro carro. A viagem de volta para o meu apartamento foi silenciosa. O motorista, um rapaz jovem e educado, perguntou se eu estava bem, provavelmente notando que eu secava uma lágrima teimosa que escorreu sem permissão. Estou ótima, meu filho, respondi. Só tive um livramento. Às vezes a gente precisa ser barrada na porta para não entrar no inferno. Ele riu, sem entender a profundidade do que eu dizia. Cheguei ao meu prédio, um edifício antigo e sólido no bairro das Perdizes. Nada daqueles condomínios clubes novos e barulhentos onde Cláudio e Renata moram, com paredes de papelão. Meu apartamento tem pé direito alto, janelas grandes e silêncio. Entrei, tirei as sandálias e senti o piso frio de madeira sob meus pés. Fui até a cozinha. Nada de chorar pelos cantos. Abri a geladeira e peguei uma garrafa de vinho branco que estava gelando. Servi uma taça generosa. Sentei na banqueta alta da ilha da cozinha e fiquei olhando para o nada, repassando a cena. Seu vestido não combina aqui. Parece toalha de mesa. Olhei para a seda dourada cobrindo meu corpo. Era magnífica. Cláudio era um homem limitado, de visão curta. Ele via o mundo através de etiquetas e preços, mas não entendia de valor. Ele achava que ser chique era ser igual a todo mundo. Eu aprendi, em décadas servindo banquetes, que a verdadeira elegância está na autenticidade e na gentileza, coisa que faltava muito naquele rapaz. Mas a tristeza foi dando lugar a outra coisa. Uma sensação antiga que eu sentia quando tinha que lidar com fornecedores desonestos ou clientes que tentavam dar o golpe no meu buffet. Era uma mistura de raiva fria com cálculo estratégico. Cláudio achava que eu era apenas a sogra viúva, a velhinha que ajudava a pagar a escola dos netos, que ainda nem nasceram, mas ele já fazia planos com meu dinheiro, e que dava presentes caros no Natal. Ele via minha generosidade como fraqueza. Ele não sabia de onde vinha o dinheiro. Ele achava que meu falecido marido tinha deixado uma herança gorda. Pobre coitado. Meu marido, Deus o tenha, era um homem bom, um professor de história apaixonado, mas quem fez o patrimônio da família fui eu. Fui eu quem acordava às 4 da manhã para ir ao Ceasa escolher as melhores frutas. Fui eu quem negociava contratos, quem investia em imóveis quando ninguém queria comprar, quem comprava participações em negócios promissores, inclusive na Brasa Real. Levantei da banqueta e fui até meu escritório. Não é um quarto de hóspedes adaptado, é um escritório de verdade, com uma mesa de jacarandá que comprei num leilão. Abri a gaveta onde guardo meus contatos comerciais. Não precisei procurar muito. O número estava salvo na agenda do meu celular também, mas eu gostava de ver o papel timbrado do contrato de sociedade oculta. Eu sou sócia investidora da churrascaria há 10 anos. Quando o Jonas, o dono e rosto do negócio, precisou expandir e quase quebrou, eu entrei com o capital. Fizemos um acordo. Eu não queria meu nome na porta, não queria dor de cabeça com a administração diária. Queria apenas os dividendos e, claro, o respeito. Jonas sempre foi um homem de palavra. Ninguém sabe disso. Nem minha filha. Eu gosto de manter minhas fontes de renda discretas para evitar exatamente o tipo de sanguessuga que o Cláudio provou ser. Disquei o número do Jonas. Eram 9 da noite. Ele devia estar no salão, supervisionando o jantar, talvez até cumprimentando o aniversariante VIP na mesa principal. O telefone tocou 3 vezes antes dele atender. Havia barulho de pratos e conversas ao fundo. Dona Valdelice, que honra! Aconteceu alguma coisa? A senhora não costuma ligar a essa hora. A voz do Jonas era sempre cheia de uma deferência genuína.
Ele sabia que sem o meu cheque naquela época difícil, a Brasa Real hoje seria uma farmácia ou um estacionamento. Boa noite, Jonas. Desculpe incomodar no horário de pico. Você está no restaurante? Estou sim, dona Valdelice. A casa está cheia hoje. Uma maravilha. A senhora precisa de uma mesa? Sabe que a sua está sempre reservada, né? Soltei uma risada curta e seca. Engraçado você dizer isso, Jonas. Eu estive aí agora há pouco, na porta. O silêncio do outro lado da linha foi imediato. O barulho de fundo continuava, mas a voz do Jonas sumiu por um instante. A senhora esteve aqui e não me avisaram? Por que não entrou? Eu teria ido recebê-la pessoalmente. Eu fui barrada, Jonas. O quê? A voz dele subiu uma oitava. Quem foi o louco? Foi o segurança novo? O Valdir? Eu demito ele agora mesmo. Dona Valdelice, isso é inadmissível. Calma, Jonas. Não foi funcionário seu. A equipe foi muito educada, como sempre. Quem me barrou foi o cliente da mesa principal, o aniversariante. Cláudio, meu genro. Jonas ficou mudo. Ele conhecia a fama do Cláudio. Eu já tinha comentado algumas vezes, em nossos cafés anuais para rever balanços, que meu genro era um rapaz difícil. Ele barrou a senhora? A própria sogra? Mas por quê? Porque meu vestido não combinava com o ambiente, Jonas. Segundo ele, eu parecia estar vestida com uma toalha de mesa e iria estragar as fotos com os investidores dele. Ouvi Jonas engasgar. Mas isso é um absurdo. A senhora quer que eu vá lá agora? Eu expulso ele. Eu cancelo o jantar. Ninguém trata minha sócia assim. Senti o poder daquelas palavras. Eu poderia fazer isso. Poderia mandar o Jonas lá e fazer ele passar a maior vergonha da vida dele na frente dos tais investidores. Seria rápido. Seria explosivo. Mas não. Cláudio gostava de aparências. Cláudio gostava de fingir que tinha poder. A melhor forma de derrubar um homem assim não é com gritos, é tirando o chão onde ele pisa. E o chão do Cláudio era feito de dinheiro que ele não tinha. Não, Jonas, não faça escândalo. Deixe ele comer. Deixe ele beber o melhor vinho da adega. Deixe ele pedir a picanha Wagyu importada. Deixe ele brilhar para os amigos. A senhora tem certeza? Jonas parecia confuso. Tenho, mas eu quero que você faça uma coisa por mim. Uma coisa muito específica. O que a senhora mandar, dona Valdelice? Você sabe que eu sempre paguei por fora algumas das contas extravagantes que ele faz aí, certo? Aquelas vezes que ele diz para a Renata que conseguiu um desconto ou que é cortesia da casa. Eu sempre cobri a diferença para não ver minha filha passar vergonha com cartão recusado. Sim, eu sei. A senhora é boa demais. A bondade acabou hoje, Jonas, junto com a minha paciência. Caminhei até a janela do meu apartamento e olhei as luzes da cidade. Lá longe, em algum ponto daquele mar de concreto, meu genro estava rindo, achando que tinha se livrado do estorvo. Hoje, Jonas, continuei, minha voz firme como aço. Eu quero que o tratamento seja VIP, mas a cobrança seja real. Nada de desconto, nada de cortesia. E tem mais. Expliquei o meu plano. Não era apenas sobre cobrar o jantar. Era sobre revelar a realidade. Eu sabia que Cláudio contava com o fato de que eu, eventualmente, pagaria a fatura do cartão da Renata, ou que eu daria um cheque gordo de presente de aniversário que cobriria os gastos. Ele vivia numa bolha financeira que eu sustentava sem ele saber, para garantir o conforto da minha filha. Entendi, disse Jonas, e pude perceber um tom de aprovação na voz dele. A senhora quer que eu leve a conta pessoalmente? Sim, e quero que entregue uma mensagem junto, não verbal. Quero que entregue algo junto com a maquininha. O quê? Você ainda tem aquela garrafa de vinho que eu deixei guardada aí? Aquele chateau que eu trouxe da França ano passado e disse para abrirmos numa ocasião especial? Tenho sim. Está na adega climatizada, intocada. Ótimo. Não abra. Coloque a garrafa na mesa, fechada, junto com a conta. E diga a ele que a senhora da toalha de mesa mandou dizer que o vinho é para quem tem paladar, não para quem tem apenas sede de status. E que o vestido não combina com o restaurante, mas a escritura do prédio combina com o nome dela. Dona Valdelice, a senhora é terrível. Jonas riu, agora com gosto. Vai ser um prazer fazer isso. Ah, e Jonas? Sim?
Bloqueie o cadastro dele para faturamento a prazo. Quero pagamento à vista. Se o cartão não passar, bem, você sabe o protocolo da casa. Sei sim, polícia ou lavar pratos, mas acho que ele não vai querer lavar pratos com aquele terno. Desliguei o telefone. O vinho na minha taça parecia mais saboroso agora. Olhei-me no espelho do corredor. A túnica amarela brilhava sob a luz do lustre. Eu não era uma velha descartável. Eu era Valdelice. E Cláudio estava prestes a descobrir que, na cadeia alimentar da vida, quem prepara o banquete é quem decide quem come e quem passa fome. Sentei-me novamente, agora tranquila. Imaginei a cena, os brindes, as risadas, a arrogância inflando como um balão. E então, o momento final. O momento em que a realidade bate à porta. Eu não estaria lá para ver, mas não precisava. Eu conhecia o roteiro. Cláudio achou que me barrou na entrada. Mas ele esqueceu que a saída é a parte mais cara da festa. E a conta, meu caro genro, sempre chega. Tomei um gole longo do meu vinho e sorri para o silêncio do meu apartamento. A noite estava apenas começando, e pela primeira vez em anos, eu não me sentia a coadjuvante na vida da minha filha. Eu era a diretora do espetáculo, e as cortinas estavam prestes a se fechar sobre o ego do Cláudio de uma maneira estrondosa. O silêncio do meu escritório era quebrado apenas pelo som rítmico do relógio de parede antigo e pelo clique do mouse no meu computador. Depois de desligar o telefone com o Jonas, não fui chorar no sofá nem ligar a televisão para me distrair com novela. Fui direto para a minha mesa de trabalho. Se Cláudio achava que eu era apenas uma senhora que servia para ocupar espaço nas fotos de família, ele estava prestes a descobrir que eu ainda sabia muito bem como fazer um inventário. E dessa vez, o estoque a ser contado não era de comida, mas de mentiras. Sentei-me na cadeira giratória, ajeitei os óculos de leitura na ponta do nariz e acessei o site do banco. A luz da tela iluminava minhas mãos, que já tinham algumas manchas da idade, mas que nunca tremeram na hora de assinar um cheque ou fechar um negócio. A primeira coisa que fiz foi abrir o extrato do cartão de crédito adicional que eu tinha dado para a Renata. Para emergências, eu disse a ela quando entreguei o plástico preto 5 anos atrás. Para coisas das crianças, saúde, uma compra de supermercado se o mês apertar. Eu nunca conferia linha por linha. Pagava o valor total no débito automático e seguia minha vida, feliz por poder ajudar. Mas a ajuda tinha virado sustento. Rolei a tela para baixo e o que vi fez meu estômago embrulhar mais do que a desfeita na porta da churrascaria. Barbearia Gourmet, R$ 350. Li em voz alta, sentindo o gosto amargo na boca. Loja de vinhos importados, R$ 1.200. Alfaiataria Silva, R$ 4.000. Aquele terno. O terno que Cláudio estava usando enquanto me expulsava da festa. Eu tinha pago por ele. A ironia era tão grande que quase tive vontade de rir, se não fosse a raiva pulsando nas minhas têmporas. Ele estava vestido com o meu dinheiro para me dizer que eu não tinha classe para estar ao lado dele. Continuei a investigação. Posto de gasolina, restaurantes caros durante a semana, lojas de eletrônicos. Não havia fraldas, não havia remédios, não havia compras de mercado. Havia luxo. Havia a vida de um milionário sendo bancada pela aposentada que ele desprezava. Eu não estava apenas sendo generosa. Eu estava sendo feita de palhaça. Levantei-me, sentindo a necessidade de tocar em algo concreto. Fui até o cofre embutido atrás de um quadro de uma paisagem do sertão, pintado por um artista que ajudei no começo da carreira. Girei a combinação, a data de fundação do meu primeiro restaurante, e a porta pesada se abriu. Lá dentro não havia joias de família ou cartas de amor. Havia poder. Retirei uma caixa de metal cinza, fria ao toque. Nada daquelas pastas velhas de couro que desmancham na mão. Eu gosto de coisas que duram, que protegem o que é importante. Levei a caixa para a mesa e a abri. O cheiro de papel guardado subiu. Um cheiro que para mim significava segurança. Comecei a espalhar os documentos sobre a madeira de jacarandá. Ali estava a escritura do apartamento onde minha filha mora. Um imóvel de alto padrão, 3 suítes, varanda gourmet. Cláudio adora postar fotos na varanda com a legenda Home Sweet Home ou Conquista. Mal sabe ele que a única coisa que conquistou ali foi a chave da portaria.
O apartamento está no nome da minha holding patrimonial. Eu deixei eles morarem lá de graça para que pudessem economizar e comprar o deles. Isso foi há 10 anos. Eles nunca economizaram um centavo. Peguei outro documento. O contrato de empréstimo que fiz para Cláudio abrir o primeiro negócio dele. Uma loja de suplementos que faliu em 6 meses. Ele disse que me pagaria com juros. Nunca vi a cor do dinheiro. Na época perdoei. É jovem, está aprendendo, pensei. Agora, olhando para aquele papel assinado com a letra trêmula dele, percebi que não foi aprendizado. Foi exploração. E, claro, o documento mais importante da noite. O contrato social da Brasa Real Churrascaria Liteda. Meu nome não estava na primeira página, mas estava no anexo de sócios investidores, com 51% das cotas preferenciais. Eu não apitava no cardápio, mas eu era dona das paredes, do teto e do chão onde Cláudio estava, neste exato momento, cortando sua picanha. Apoiei os cotovelos na mesa e entrelacei os dedos, apoiando o queixo neles. Fiquei ali, cercada por aqueles papéis, e deixei a memória viajar para o passado. Por que eu permiti isso? Lembrei-me de quando meu marido faleceu. Eu tinha 50 anos, uma filha adolescente e um império de buffets para tocar. Trabalhei dobrado para preencher o vazio da viuvez. Acordava antes do sol, brigava com fornecedores de carne, discutia preços de lagosta, conferia a prataria de madrugada. Eu endureci por fora para não quebrar por dentro. E, na tentativa de proteger a Renata dessa dureza, eu a envolvi em algodão. Dei a ela tudo o que eu não tive. Faculdade particular, carro zero aos 18, viagens para a Europa. Eu queria que ela fosse feliz, que não tivesse calos nas mãos como eu. Mas criei uma mulher que não sabia o valor do suor. E essa mulher atraiu um homem que farejou a facilidade como um tubarão fareja sangue. Cláudio apareceu na vida dela com conversas bonitas, ternos alinhados, provavelmente parcelados, e sonhos de grandeza. Eu nunca gostei dele. Meu santo não cruzou com o dele desde o primeiro aperto de mão, que foi frouxo e úmido. Mas Renata estava apaixonada. E eu, na minha culpa de mãe que trabalhava demais, aceitei. Durante anos, engoli sapos. Engoli as piadinhas dele sobre como meu trabalho era serviçal. Engoli quando ele dizia que, hoje em dia, negócios são digitais, Dona Valdelice, ninguém mais ganha dinheiro com cozinha. Enquanto ele falava sobre bitcoins e startups, que nunca saíam do papel, eu estava comprando terrenos em áreas de expansão urbana e alugando galpões para logística. Ele me via como a sogra do interior, mesmo eu tendo nascido e crescido na capital. Para ele, minha túnica de seda pintada à mão era coisa de hippie, porque não tinha o logotipo de uma marca italiana estampado no peito. Ele não entendia que o verdadeiro luxo é exclusivo, é único. Ele era um homem de fast food tentando posar de gourmet. Olhei para o relógio. Passava das 10. O jantar devia estar no auge. Jonas já devia estar se preparando para levar a surpresa. A imagem que Cláudio tinha de mim e a realidade de quem eu sou eram 2 mundos que nunca se tocaram. Até hoje. Ele achava que minha força vinha da teimosia da idade. Ele não sabia que minha força vinha da estratégia. Eu sou uma jogadora de xadrez que passou a vida fingindo jogar damas para não assustar os medíocres. Levantei-me e fui até a janela do escritório. A cidade brilhava lá fora. Quantas daquelas luzes eram de negócios que eu ajudei a financiar? Quantos daqueles prédios foram erguidos em terrenos que eu negociei? Cláudio vivia na superfície, boiando na espuma da aparência. Eu vivia nas fundações, onde o concreto é duro e sustenta tudo. Você cometeu um erro tático, meu rapaz. Sussurrei para o vidro frio da janela. Você atacou o Banco Central achando que era um cofrinho de porcelana. Voltei para a mesa e peguei uma caneta tinteiro, um presente que me dei quando fechei meu primeiro contrato governamental, 30 anos atrás. Puxei um bloco de notas amarelo. Eu gosto de escrever à mão. Ajuda a organizar o pensamento. Comecei a traçar o plano. Não seria uma vingança emocional. Vingança emocional é coisa de gente desequilibrada, e eu sou uma mulher de negócios. Seria uma reestruturação, uma correção de rota. Passo 1. O choque de realidade imediato. Esse já estava em andamento com o Jonas. Passo 2. O corte de suprimentos. Anotei o número da gerente da minha conta, a Mariana.
Amanhã, às 9 em ponto, o cartão adicional da Renata seria cancelado. Não bloqueado temporariamente, mas cancelado, extinto. Passo 3. A retomada do território. Olhei para a escritura do apartamento. Eles moravam lá por um contrato de comodato verbal. Enquanto precisarem, eu tinha dito. Bem, agora quem precisava era eu. Precisava que eles aprendessem a caminhar com as próprias pernas. Eu daria um prazo. 30 dias? 60? Não, 90 dias era o justo. Eu não sou um monstro. Mas o aluguel começaria a contar a partir de amanhã. Valor de mercado. Se não pudessem pagar, teriam que sair. Passo 4. O resgate da refém. Renata. Minha menina estava perdida naquele casamento de aparências. Ela precisava ver o marido como ele realmente era. Um homem pequeno que diminui os outros para se sentir grande. Quando o dinheiro secasse, o amor de Cláudio seria testado. E eu tinha certeza de que ele reprovaria no teste. Eu precisava estar pronta para recolher os cacos dela quando isso acontecesse. Risquei o papel com força ao escrever o último item. Passo 5. A auditoria. Eu ia investigar cada centavo que dei a eles nos últimos 10 anos. Se houvesse alguma irregularidade fiscal, alguma dívida em meu nome que eu não soubesse, Cláudio responderia na justiça. O plano estava traçado. Era simples, direto e devastador. Meu celular vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem do Jonas. Apenas um emoji de uma taça de vinho e um joinha. Sorri. O primeiro dominó tinha sido derrubado. Sentei-me novamente, sentindo um peso sair dos meus ombros. Por anos, carreguei o fardo de manter a paz familiar, aceitando o desrespeito como o preço a pagar para ver minha filha bem. Mas a paz baseada na mentira não é paz, é trégua. E a trégua tinha acabado no momento em que ele colocou a mão no meu ombro e me virou para a rua. Eu me senti rejuvenescida. A adrenalina do confronto, mesmo que à distância, fazia meu sangue correr mais rápido. Olhei para a túnica dourada que ainda vestia. Passei a mão pelo tecido suave. Cláudio disse que eu parecia uma qualquer. Amanhã, ele acordaria com a ressaca do vinho caro e a dor de cabeça da realidade financeira. E eu acordaria cedo. Faria meu café coado na hora. Comeria minha tapioca com queijo coalho e começaria a executar a demolição controlada da vida de fachada dele. Fechei a caixa de metal e a levei de volta ao cofre. Girei a tranca. O som do metal se fechando foi definitivo. Apaguei a luz do escritório, mas a luz da minha determinação estava mais acesa do que nunca. Fui para o quarto, tirei a maquiagem com calma e vesti meu pijama de algodão fresco. Deitei na cama, mas o sono não vinha. Minha mente estava afiada. Fiquei imaginando a cara do Cláudio ao ver a conta. Imaginando a Renata percebendo que a mãe dela não era uma senhora indefesa. O jogo tinha virado. E como dizia meu pai, que era um homem sábio do sertão, quem não tem competência não se estabelece. Cláudio estava prestes a ser desestabelecido. Fechei os olhos, finalmente pronta para descansar. O amanhã seria um dia longo, e pela primeira vez em muito tempo eu estava ansiosa para que ele começasse. A velha da toalha de mesa tinha acabado de puxar o tapete da sala. Acordei antes mesmo do despertador, com aquela energia elétrica que a gente sente quando tem uma viagem importante marcada. Só que a minha viagem não seria para a Europa ou para um resort na Bahia. Seria para dentro da minha própria vida, para retomar o controle que deixei escorregar pelos dedos como areia fina. Preparei meu café coado no filtro de pano, porque gosto do ritual, do cheiro subindo e invadindo a cozinha. E comi minha tapioca com queijo coalho em silêncio, organizando a agenda mentalmente. Não vesti a túnica de seda hoje. Escolhi uma calça de linho cru e uma camisa branca impecável, daquelas que exigem postura. Coloquei meus óculos de grau, peguei a bolsa de couro estruturada e chamei o elevador. O porteiro, seu Geraldo, me cumprimentou com o sorriso de sempre. Bom dia, dona Valdelice. Vai cedo para a batalha? Bom dia, Geraldo. Hoje não é batalha, é faxina. Vou limpar umas sujeiras antigas. Minha primeira parada foi na agência bancária, a 2 quadras de casa. Nada de aplicativo hoje. Eu queria olhar no olho. Mariana, minha gerente há 15 anos, me recebeu na sala envidraçada com aquele ar de quem sabe que cliente antiga e com saldo não se deixa esperando.
Dona Valdelice, que surpresa boa! Aceita um expresso? Aceito, minha filha. Mas vamos direto ao ponto. Preciso fazer umas alterações nos cartões adicionais e nas autorizações de débito. Enquanto ela digitava, observei o movimento da rua através do vidro. Pessoas correndo, ônibus passando. A vida acontecia lá fora, alheia ao meu drama familiar. Mas aqui dentro, com uma assinatura digital, eu estava prestes a cortar o oxigênio de um parasita. O cartão final 4.098, que está com a Renata... Comecei. Sim, vejo aqui. O limite é alto. A senhora quer reduzir? Quero cancelar. Bloqueio total e imediato. E quero que você emita um novo, com um limite de R$ 500, apenas para emergências médicas comprovadas. Esse novo cartão fica comigo. O antigo, considere plástico morto a partir de agora. Mariana hesitou por um segundo, surpresa com a drasticidade, mas assentiu. Feito. Mais alguma coisa? Sim, aquele débito automático do seguro do carro do Cláudio. Cancele. E a transferência programada para a ajuda de custo do dia 5. Cancele também. Saí do banco me sentindo 10 quilos mais leve. O sol de Perdizes parecia brilhar mais forte. Voltei para casa e assim que entrei, meu celular tocou. Era Jonas. Meu coração acelerou um pouco, não de medo, mas de uma curiosidade quase infantil. Dona Valdelice? A voz dele estava rouca, provavelmente de cansaço pós-turno. Bom dia, Jonas. Como foi o desfecho da ópera ontem à noite? Ele soltou uma risada nervosa. Mahá, a senhora não vai acreditar. Foi memorável. Fiz exatamente o que a senhora mandou. Quando pediram a conta, eu mesmo levei. Coloquei a maquininha na mesa e a garrafa de Chateau fechada ao lado. E a reação? Perguntei sentando-me na poltrona da sala. Quando ele viu o total... Dona Valdelice, a conta deu R$ 4.800. Ele pediu vinhos caros, entradas duplas, uísque importado para os sócios. Ele ficou branco. Branco igual papel. Ele olhou para mim e disse: Jonas, tem algum engano. Cadê o desconto de família? Cadê a cortesia? E você? Eu disse alto e claro, para a mesa toda ouvir. Senhor Cláudio, a dona Valdelice mandou avisar que o desconto saiu junto com ela pela porta da frente. E que esse vinho é um presente para quem tem paladar, não para quem tem sede de status. Fechei os olhos, saboreando a descrição. Os investidores se entreolharam. O Cláudio tentou rir. Disse que era brincadeira de sogra. Aí ele puxou o cartão. Aquele cartão que a senhora paga. E, recusado, saldo insuficiente. Ele tentou 3 vezes. Começou a suar frio. Teve que pedir para os amigos dividirem a conta. Disse que esqueceu de liberar o limite no app. Foi um vexame, dona Valdelice. Os tais sócios saíram de lá cochichando. Acho que o negócio dele não vai receber investimento tão cedo. Obrigada, Jonas. Você foi perfeito. Descanse. Desliguei. A semente da dúvida tinha sido plantada na mente dos amigos dele e a semente do pânico na mente do Cláudio. Agora era questão de tempo até que o furacão batesse na minha porta. E não demorou. Eram 11 da manhã quando o interfone tocou insistentemente. Dona Valdelice, sua filha e seu genro estão aqui. O seu Cláudio parece meio alterado, avisou o porteiro. Pode deixar subir, Geraldo. Fui para a cozinha e coloquei a água para ferver. Preparei uma bandeja com xícaras de porcelana e um bolo de laranja simples, sem cobertura, aquele que perfuma a casa toda. Sentei-me à mesa da sala de jantar. Cruzei as pernas e esperei. A porta se abriu sem cerimônia. Renata tinha a chave. Eles entraram como uma ventania desordenada. Cláudio estava com a mesma roupa de ontem, amarrotada, o rosto inchado e os olhos vermelhos de quem não dormiu. Renata vinha logo atrás, de óculos escuros, segurando uma bolsa de grife como se fosse um escudo. O que a senhora pensa que está fazendo? Cláudio nem disse bom dia. A voz dele ecoou no pé direito alto da minha sala. Continuei sentada, mexendo a colherinha no meu café vazio. Bom dia para você também, Cláudio. Bom dia, minha filha. Aceitam um café? Bolo de laranja acabou de sair. Eu não quero bolo! Ele gritou, batendo a mão na mesa de jacarandá. O som foi seco.
Eu quero saber por que a senhora me humilhou na frente dos meus investidores. O Jonas me cobrou preço de turista. E ainda veio com aquela conversa fiada de vinho. Levantei os olhos devagar, encarando-o. Eu humilhei você? Interessante. Pensei que quem tivesse me barrado na porta, dizendo que eu parecia uma qualquer de toalha de mesa, tivesse sido você. Renata se encolheu no sofá. Mãe, ele estava nervoso. Era uma noite importante. Renata, cortei, suavemente. Não defenda o indefensável. Cláudio bufou, andando de um lado para o outro no tapete persa. Tá bom. Talvez eu tenha exagerado na entrada. Mas isso não justifica a senhora mandar cobrar a conta cheia. Eu contava com aquele dinheiro. Tive que pedir dinheiro emprestado para o Otávio. O cara ia investir $500.000 na minha fintech. Agora ele acha que eu sou um caloteiro. Você não é um caloteiro, Cláudio? Perguntei, com uma calma que parecia deixá-lo ainda mais furioso. Eu sou um empreendedor. Tenho problemas de fluxo de caixa. É diferente. E para piorar, fui passar no posto agora vindo para cá e o cartão da Renata não passou. A senhora bloqueou? É isso? Está nos punindo como se fôssemos crianças? Sorri. Um sorriso pequeno, apenas de canto de boca. Não estou punindo, Cláudio. Estou educando. Crianças ganham mesada. Adultos pagam contas. Ele parou, boquiaberto. Como assim? Aquele cartão é para as despesas da casa? Não, Cláudio. Aquele cartão, segundo os extratos que analisei ontem à noite, é para barbearias gourmet, vinhos de R$1.000 e ternos de alfaiataria. Não vi uma conta de luz, não vi uma compra de mercado. Vi apenas a sua vaidade sendo financiada pelo meu suor. Renata tirou os óculos escuros. Os olhos dela estavam inchados. Mãe, você olhou os extratos? Olhei, minha filha, e chorei. Não pelo dinheiro, mas por ver o quanto você se anulou para sustentar a fantasia desse rapaz. Fantasia? Cláudio riu, um riso nervoso e agudo. Eu estou construindo um império. A senhora não entende de networking. Aparência é tudo. Aparência sem lastro é fraude, Cláudio. Levantei-me da cadeira e caminhei até o aparador, onde havia deixado um envelope pardo, grosso e pesado. E falando em lastro, precisamos conversar sobre o teto que cobre a cabeça de vocês. Peguei o envelope e estendi na direção dele. Ele não pegou. Ficou olhando para o papel como se fosse uma bomba. O que é isso? Pegue, leia. Ele arrancou o envelope da minha mão e rasgou o lacre. Tirou os papéis de dentro. Eram documentos formais, redigidos com a ajuda do meu advogado logo cedo, por e-mail. Uma notificação extrajudicial. Os olhos dele corriam pelas linhas e a cada parágrafo a arrogância dele derretia, dando lugar a um medo genuíno. Notificação de cobrança de aluguel? Ele gaguejou. R$6.000 por mês? Com vencimento dia 5? É o valor de mercado para um apartamento daquele padrão na Vila Olímpia, expliquei voltando a sentar. Fiz uma pesquisa rápida. Na verdade, está até um pouco abaixo da média, por consideração à minha filha. Mas o apartamento é nosso. Renata se levantou assustada. Mãe, você deu pra gente. Eu cedi para vocês morarem, Renata. Comodato verbal. Enquanto precisarem para se estabilizar. Já se passaram 10 anos. Cláudio diz que é um empresário de sucesso, que vai receber $500.000 de investimento. Um homem desse porte não precisa viver de favor da sogra hippie. Precisa? Cláudio amassou o papel na mão, o rosto vermelho de raiva. Isso é ilegal. A gente tem uso capião. A gente mora lá há 1 década. Não tem não, respondi tranquila. O imóvel está em nome da minha holding. E eu pago o IPTU e o condomínio todos os meses. Vocês nunca pagaram um boleto estrutural daquele imóvel. Juridicamente, vocês são hóspedes que abusaram da estadia. O silêncio que se instalou na sala foi pesado. Ouvia-se apenas a respiração ofegante do Cláudio. Ele percebeu. Ele finalmente percebeu que o chão tinha sumido. Não havia mais cartão ilimitado. Não havia mais moradia gratuita. Não havia mais a rede de segurança que ele desprezava, mas usava para fazer acrobacias. A senhora é uma velha amarga, ele sibilou, com veneno escorrendo no canto da boca. Está fazendo isso porque está sozinha, porque o vovô morreu e a senhora não suporta ver a gente feliz. Cláudio! Renata gritou, chocada. Olhei para ele com uma piedade fria.
Não, meu rapaz. Estou fazendo isso porque amo minha filha demais para deixar ela continuar casada com um homem que precisa diminuir os outros para se sentir alguém. A torneira fechou, Cláudio. Secou. Apontei para a porta. Agora, por favor, saiam da minha casa. Meu vestido não combinava com o seu jantar ontem. E a sua falta de caráter não combina com a minha sala hoje. Cláudio tentou argumentar, tentou levantar a voz novamente, mas Renata segurou o braço dele. Vamos embora, Cláudio. Mas Rê, ela não pode... Vamos embora! Ela gritou, com uma força que eu não via nela há anos. Eles saíram. A porta bateu. Fiquei sozinha novamente no silêncio do meu apartamento. Mas não era um silêncio triste. Era o silêncio de um campo de batalha depois que a estratégia foi executada com perfeição. Fui até a janela e vi os dois saindo do prédio. Cláudio gesticulava, culpando o mundo. Renata andava de cabeça baixa, mas não estava segurando a mão dele. Havia uma distância física entre os dois que não existia antes. Voltei para a mesa e peguei o bolo de laranja. Cortei uma fatia generosa. Estava macio, doce na medida certa. O primeiro golpe foi dado. O cartão cortado era o torniquete. O aluguel era o despejo da zona de conforto. Mas eu sabia que Cláudio não aceitaria a derrota tão fácil. Homens como ele, quando encurralados, tentam morder. Ele tentaria manipular a Renata, tentaria fazer a cabeça dela contra mim, talvez até tentasse algo judicial. Mal sabia ele que eu ainda tinha o contrato da Brasa Real na manga. Aquele era o meu checkmate, mas eu não usaria agora. Deixaria ele se debater um pouco na lama da realidade financeira. Deixaria ele tentar nadar sem as boias que eu paguei. Peguei meu celular e abri o grupo da família, onde só estávamos nós três. Digitei uma mensagem curta. O contrato de locação segue por e-mail para formalização. O primeiro boleto vence em 10 dias. Recomendo que cortem o uísque importado para garantir o pagamento. Bom domingo. Bloqueei a tela e respirei fundo. Senti uma paz antiga, a mesma que sentia quando fechava um balanço positivo no final do ano. A velha Valdelice, a empresária que construiu um patrimônio do zero, estava de volta. E ela não aceitava desaforo, nem de cliente, nem de genro. A guerra estava declarada. E eu tinha acabado de cortar as linhas de suprimento do inimigo. Agora era esperar a fome bater. E a fome, como dizia minha mãe, é a melhor professora de humildade que existe. Os dias que se seguiram ao corte financeiro foram, curiosamente, os mais silenciosos que já vivi naquele apartamento em Perdizes. Não o silêncio da solidão, mas o da espera. Sabe quando o céu fica cinza chumbo, o vento para e os pássaros somem antes da tempestade desabar? Era exatamente assim que eu me sentia. Eu sabia que o animal encurralado ia atacar, só não sabia por onde. Passaram-se 2 semanas. 2 semanas em que o cartão de crédito da Renata, agora com limite de estudante, deve ter sido rejeitado em pelo menos 3 lojas de brusinhas caras. 2 semanas em que o boleto do aluguel, enviado religiosamente por e-mail e correio, permaneceu sem pagamento. Meu advogado, Dr. Hélio, um senhor que joga xadrez comigo nas tardes de domingo, já tinha deixado a notificação de despejo pronta na gaveta. Mas Cláudio não era homem de pagar contas silenciosamente. Ele era homem de palco. Foi numa terça-feira chuvosa que o telefone tocou. Era Renata. A voz dela estava miúda, quase sumindo. Mãe, o Cláudio quer conversar. Ele disse que precisamos resolver isso como gente civilizada. Estou ouvindo, minha filha. Onde ele quer conversar? Aqui em casa? Não. Ele marcou um almoço. Disse que é território neutro. Onde? Na Brasa Real. Tive que segurar o riso para não fazer barulho no telefone. A audácia daquele rapaz não tinha limites. Ou talvez fosse apenas burrice mesmo. Ele escolheu o cenário do crime para tentar negociar a pena. Ele achava que por ser amigo de garçons, que ele tratava mal, diga-se de passagem, e conhecer o Jonas, teria alguma vantagem psicológica sobre mim. Mal sabia ele que estava me convidando para a minha própria sala de estar. Tudo bem, Renata. Diga a ele que estarei lá ao meio-dia em ponto, e diga para ele não se atrasar. Desliguei e fui me arrumar. Nada de túnicas hoje. O momento pedia a armadura.
Escolhi um conjunto de calça e blazer de linho cor de terracota, uma cor forte, de terra, de quem tem raiz. Nos pés, um sapato baixo de couro macio, porque não preciso de salto para ficar na altura de ninguém. Prendi meu cabelo prateado num coque firme e coloquei apenas um anel, uma pedra de ônix grande, preta, que ganhei quando inaugurei minha terceira cozinha industrial. Cheguei à churrascaria com 5 minutos de antecedência. A chuva lá fora lavava as calçadas, mas dentro o clima era quente e cheirava a madeira e alecrim. Jonas estava na recepção, conferindo a lista de reservas. Quando me viu, seus olhos brilharam. Ele fez menção de vir me abraçar, mas eu levantei a mão discretamente, pedindo contenção. Haja naturalmente, Jonas. Sussurrei quando passei por ele. Hoje é o dia da revelação, mas só na hora certa. Entendido, dona Valdelice. A mesa dele é a 15, no canto, perto da adega. Ele pediu privacidade. Ótimo, mantenha a equipe atenta. Caminhei pelo salão. Alguns garçons mais antigos, que sabiam quem eu era de verdade, fizeram leves acenos de cabeça, respeitosos e cúmplices. Eu caminhei como se estivesse inspecionando o chão, notando que o verniz estava impecável. Cláudio e Renata já estavam lá. Ele estava sentado na ponta da mesa, tentando parecer um executivo ocupado, digitando furiosamente no celular. Renata estava ao lado, olhando para o guardanapo dobrado como se fosse a coisa mais interessante do mundo. Ela parecia mais magra. O brilho de mulher de empresário tinha sumido, dando lugar a olheiras de quem dorme preocupada com boletos. Bom dia, disse eu, puxando a cadeira da frente sem esperar que ele se levantasse. Cavalheirismo nunca foi o forte do meu genro. Cláudio bloqueou o celular e me encarou. O rosto dele tinha aquela mistura de raiva contida e arrogância de quem acha que tem um as na manga. Dona Valdelice, que bom que veio. Vamos pular as cordialidades falsas? Por favor. Eu prefiro a verdade crua, Cláudio. Combina mais com carne mal passada. Ele sorriu, um sorriso torto. A senhora acha que me pegou, né? Cortou o cartão, mandou cobrar aluguel. Coisa baixa, sogra. Coisa de gente mesquinha. Mas eu tenho uma proposta. Ou melhor, um aviso. Ele empurrou um papel impresso na minha direção sobre a toalha branca. O que é isso? Perguntei sem tocar na folha. Um acordo. A senhora passa o apartamento para o nome da Renata, como doação em vida, e libera um empréstimo de R$200 mil para minha empresa sair do sufoco momentâneo. Em troca, nós não entramos na justiça pedindo uso capião e danos morais pela humilhação que a senhora me fez passar aqui no meu aniversário. Tenho testemunhas, viu? O Jonas viu tudo. Meus amigos viram. A senhora me expôs ao ridículo. Olhei para Renata. Ela não levantou os olhos. Estava com vergonha. Renata, você concorda com isso? Perguntei suavemente. Ela abriu a boca para falar, mas Cláudio bateu a mão na mesa. Ela concorda. Ela é minha esposa. Nós somos uma unidade. Respirei fundo, sentindo a calma gelada me preencher. Cláudio, você vive num mundo de fantasia. Uso capião não existe em comodato, ainda mais com parentesco. E danos morais? Você me barrou na porta. Eu apenas cobrei o que você consumiu. A senhora manipulou o gerente. Ele elevou a voz, fazendo algumas pessoas nas mesas vizinhas olharem. O Jonas é meu amigo. Ele só fez aquilo porque a senhora deve ter chorado as pitangas para ele. Mas hoje eu vou falar com ele. Vou exigir que ele deponha a meu favor. Você quer chamar o Jonas? Perguntei, arqueando uma sobrancelha. Quero. Agora. Garçom. Ele estalou os dedos para um rapaz que passava. Chama o Jonas. O gerente. Diz que o Cláudio da mesa 15 quer falar com ele. É urgente. O garçom olhou para mim. Eu fiz um leve sinal positivo com a cabeça. O rapaz saiu apressado. Você vai ver, sogra. O Jonas sabe quem movimenta essa casa. Eu trago gente importante para cá. Eu sou VIP. A senhora é só uma velha com dinheiro guardado no colchão. Fiquei em silêncio, bebericando a água com gás que tinham servido. A ignorância dele era tão vasta que chegava a ser fascinante, como observar um acidente em câmera lenta. Jonas apareceu vindo da cozinha. Ele não trazia o cardápio. Ele trazia um tablet preto de uso corporativo e uma pasta fina de documentos. Ele parou na cabeceira da mesa com a postura ereta de quem comanda um batalhão. Pois não, senhor Cláudio,
Algum problema com o serviço? Cláudio se ajeitou na cadeira, estufando o peito. Jonas, senta aí. Precisamos conversar sério. Minha sogra aqui tá achando que manda em alguma coisa. Eu quero que você confirme, na frente dela, que no dia do meu aniversário houve um erro no sistema e aquela cobrança foi abusiva. E quero que você diga para ela quem é o cliente que traz prestígio para essa casa. Jonas olhou para Cláudio com uma expressão indecifrável. Depois olhou para mim. Senhor Cláudio, o prestígio da casa vem da qualidade da nossa carne e da excelência do nosso atendimento. E sobre a cobrança, não houve erro nenhum. Cláudio fechou a cara. Como não? Você cobrou o preço cheio. Eu sou parceiro da casa. O senhor é cliente, senhor Cláudio. Parceiro é quem investe, é quem paga as contas de luz quando o movimento cai. É quem compra os fornos alemães de 50 mil reais para a cozinha. E o que isso tem a ver? Cláudio estava ficando vermelho. Eu tô falando de influência. Jonas suspirou e virou-se para mim, mudando completamente o tom de voz. Era um tom de deferência profissional, quase militar. Dona Valdelice, desculpe a interrupção no seu almoço. Aproveitando a oportunidade, trouxe os relatórios de fechamento do mês passado que a senhora pediu. O lucro líquido subiu 12% depois que trocamos aquele fornecedor de bebidas, como a senhora sugeriu. Jonas colocou o tablet na minha frente, com gráficos coloridos na tela. O silêncio na mesa foi absoluto. Até o barulho dos talheres nas outras mesas parecia ter sumido. Cláudio olhava para o tablet, depois para o Jonas, depois para mim, como se estivesse tentando resolver uma equação matemática em mandarim. Como é que é? A voz dele saiu falhada. Relatório? Para ela? Eu peguei o tablet e deslizei o dedo pela tela com naturalidade, conferindo os números. Muito bom, Jonas. A margem na adega melhorou mesmo. Mas acho que o custo da lavanderia está alto. Vamos rever esse contrato semana que vem. Sim, senhora. Já marquei reunião com 3 outras empresas para a senhora entrevistar. Cláudio começou a rir. Um riso nervoso, histérico. Espera. Isso é pegadinha? Vocês combinaram isso? Jonas, por que você está mostrando as contas do restaurante para minha sogra? Ela não entende de gestão. Ela fazia coxinha para festa infantil. Jonas endireitou a postura e a voz dele ficou dura como pedra. Senhor Cláudio, eu sugiro que o senhor tenha mais respeito. A dona Valdelice Sampaio não é apenas uma sogra. Ela é a sócia majoritária da Brasa Real. Ela detém 51% das cotas deste estabelecimento. Ela é a dona da cadeira onde o senhor está sentado, da mesa onde o senhor apoia os cotovelos e das paredes que o senhor diz que não combinam com o vestido dela. A cor fugiu do rosto do Cláudio tão rápido que parecia que ele ia desmaiar. A boca dele abriu e fechou, mas nenhum som saiu. Ele olhou para Renata em busca de socorro. Renata estava paralisada, olhando para mim com os olhos arregalados. Mãe, ela sussurrou. Você é dona da churrascaria? Sou sócia investidora, minha filha. Respondi calmamente, devolvendo o tablet para o Jonas. Há 10 anos. Comprei minha parte quando o Cláudio ainda estava tentando vender esquema de pirâmide e chamava de marketing multinível. Eu nunca contei porque não gosto de misturar família e negócios. E, sinceramente, porque sabia que se o Cláudio soubesse, ele ia querer comer de graça todo dia e dar ordens aos meus funcionários. Cláudio parecia ter levado um soco no estômago. Ele se encolheu na cadeira. Toda a pose de macho alfa, de empresário de sucesso, de homem do mundo, desmoronou em segundos. Ele não estava brigando com uma velhinha indefesa. Ele estava brigando com a proprietária do território onde ele tentava cantar de galo. Isso é mentira. Ele tentou, mas a voz saiu fraca. É documento falso. O senhor quer ver o contrato social na junta comercial? Jonas ofereceu, com um sorriso irônico. Posso imprimir agora. Ou o senhor prefere continuar passando vergonha? Eu me inclinei para a frente, apoiando as mãos cruzadas na mesa. Cláudio, escute bem. Eu não preciso provar nada para você. Eu construí meu patrimônio com trabalho, inteligência e silêncio. 3 coisas que você desconhece. Você me barrou na minha própria casa. Disse que eu não tinha classe. Classe, meu rapaz, não é vestir terno caro que a sogra paga. Classe é ter poder e não precisar gritar para que todos saibam. Ele estava suando.
Gotas de suor escorriam pela testa dele. Sogra, Dona Valdelice, veja bem, eu não sabia. Foi um mal-entendido. Não foi mal-entendido. Cortei, seca. Foi caráter, ou a falta dele. E agora as regras mudaram. Olhei para o Jonas. Jonas, o senhor Cláudio não é mais bem-vindo aqui como cliente VIP. Na verdade, ele só entra aqui se pagar antecipado. Em dinheiro. Nada de cartão, nada de pendurar conta. E se ele destratar qualquer garçom, manobrista ou faxineiro, eu quero que ele seja expulso imediatamente. Entendido? Perfeitamente, Dona Valdelice. Será um prazer. E quanto a você, Renata? Virei-me para minha filha, que chorava silenciosamente. A proposta dele de eu passar o apartamento para o nome de vocês e dar 200 mil reais? A resposta é não. O prazo para a desocupação do imóvel, se vocês não pagarem o aluguel, continua o mesmo. Eu não vou financiar a falência moral do seu marido. Renata limpou as lágrimas e olhou para o Cláudio. Pela primeira vez, eu vi no olhar dela não amor ou admiração, mas pena. E um pouco de nojo. Ela viu o homem pequeno que ele era diante da mãe que ela subestimava. Cláudio tentou uma última cartada, desesperado. Renata, você vai deixar ela falar assim comigo? Vamos embora, vamos processar ela por coação. Renata não se mexeu. Cláudio, para, chega, você já passou vergonha suficiente. Você tá do lado dela? Ele gritou, levantando-se e derrubando a cadeira. Eu estou do lado da verdade, ela disse, com a voz trêmula, mas firme. E a verdade é que a gente vive de favor e mentira há anos. E eu cansei. Cláudio olhou ao redor. Todos olhavam para ele. O garçom, o Jonas, os clientes das outras mesas. Ele estava nu em praça pública, despido de suas ilusões. Ele pegou o celular e saiu andando rápido, quase correndo, em direção à porta, tropeçando no tapete no caminho. Ninguém foi atrás dele. Renata ficou sentada, olhando para a cadeira vazia onde o marido estava. Mãe, me desculpa. Eu não sabia. Eu fui tão cega. Você foi leal, minha filha. Lealdade é uma virtude, mas quando dada à pessoa errada, vira uma corrente. Fiz um sinal para o Jonas. Jonas, pode servir o almoço para mim e para minha filha, por favor? E traga aquela garrafa de vinho que o Cláudio não teve competência para beber. Hoje, nós vamos brindar. Brindar a quê, mãe? Renata perguntou triste. Meu casamento acabou. Minha vida tá uma bagunça. Vamos brindar ao despertar, Renata. Dói abrir os olhos quando a luz é forte, mas é melhor do que viver no escuro. Enquanto Jonas servia o vinho em taças de cristal, olhei para o salão da minha churrascaria. Tudo funcionava como um relógio. As engrenagens giravam porque havia competência nos bastidores. Na vida, assim como nos negócios, não adianta ter uma fachada bonita se a cozinha está suja. Cláudio era apenas fachada. Eu era a estrutura. Tomei um gole do vinho. Era encorpado, complexo, com notas de madeira e tempo. Assim como a minha vingança. Ou melhor, assim como a minha justiça. Renata pegou a taça dela, ainda hesitante. O que vai acontecer agora, mãe? Agora. Agora você vai comer a melhor picanha da cidade, por conta da casa. E depois a gente vê como reconstruir o que sobra quando a tempestade passa. Porque eu, minha filha, sou especialista em construir coisas sólidas sobre terrenos devastados. Sorri para ela e pela primeira vez em anos vi minha filha sorrir de volta com sinceridade, sem o peso de ter que agradar um tirano de papelão. O jogo tinha virado e as peças estavam, finalmente, nas mãos certas. 3 meses se passaram desde aquele almoço fatídico na brasa real. O tempo, dizem os poetas, cura tudo, mas na minha experiência de empresária, o tempo serve para outra coisa, para auditar os prejuízos e reorganizar o estoque. E foi exatamente isso que fizemos. A tempestade que desabou sobre a vida de fachada da minha filha levou embora a lama, deixando à vista apenas o que era sólido. Hoje, meu apartamento em Perdizes tem um som diferente. Não é mais o silêncio da solidão, nem o barulho das reclamações do Cláudio sobre como o mundo era injusto com o gênio dele. Agora, ouço o som de teclas de computador batendo rápido na sala de jantar, que Renata transformou em seu quartel-general provisório. Mãe,
A senhora viu a cotação do dólar? Ela gritou da sala, enquanto eu terminava de regar minhas samambaias na varanda. Acho melhor segurarmos a compra dos fornos novos para a filial 2. O câmbio vai oscilar essa semana. Sorri para uma folha nova que nascia no vaso. Você que manda, minha diretora financeira. Se o feeling diz para esperar, a gente espera. Renata morando comigo não foi um retrocesso, como as vizinhas fofoqueiras poderiam pensar. Foi um resgate. Na semana seguinte ao confronto no restaurante, ela fez as malas. Não levou tudo, apenas o que importava. Deixou para trás os móveis de design duvidoso que Cláudio insistiu em comprar e as energias pesadas daquele apartamento na Vila Olímpia. O divórcio não foi amigável, claro. Homens como Cláudio, quando perdem o trono, tentam levar as joias da coroa. Ele tentou alegar que tinha direito à metade da brasa real, dizendo que deu consultoria informal durante os anos de casamento. Meu advogado, Dr. Hélio, riu tanto que precisou tomar um copo d'água durante a audiência de conciliação. O regime de separação total de bens, que eu exigi que Renata assinasse 10 anos atrás, sob protestos dela na época, foi a nossa muralha de proteção. Cláudio saiu do casamento com o que entrou: dívidas e um ego maior que a conta bancária. Lembro-me do dia em que ele foi entregar as chaves do apartamento. Eu fiz questão de estar lá. Não por crueldade, mas porque eu precisava vistoriar meu patrimônio. Ele estava magro, com a barba por fazer, vestindo uma camisa polo de marca falsificada. O carro importado já tinha sido devolvido para a financeira. Ele chegou de táxi. Satisfeita, dona Valdelice? Ele perguntou, jogando o chaveiro sobre a bancada de granito da cozinha. O som do metal batendo na pedra ecoou no apartamento vazio. A senhora conseguiu. Destruiu minha família. Deixou sua filha sozinha. Eu estava encostada na parede, braços cruzados, observando o homem que por uma década sugou a vitalidade da minha menina. Eu não destruí nada, Cláudio. Eu apenas acendi a luz. As baratas é que não gostaram da claridade e correram. Eu vou dar a volta por cima, ele rosnou, apontando o dedo na minha cara. Eu tenho projetos, tenho visão. Um dia a senhora vai ler meu nome na Forbes e vai se arrepender de ter me humilhado. Cláudio, eu disse com uma calma que o desarmou. O dia que seu nome sair na Forbes, eu mando emoldurar a revista. Até lá, sugiro que você procure um emprego de verdade. Ouvi dizer que estão contratando gerentes naquelas lojas de departamento. Carteira assinada, vale transporte. Faria bem para o seu caráter. Ele saiu batendo a porta. Foi a última vez que o vi. Soube, por meio do Jonas, que ele tentou entrar na churrascaria semanas depois, acompanhado de uma nova namorada, uma moça muito jovem e visivelmente impressionada com a lábia dele. Mas o novo protocolo de segurança barrou a entrada. Cliente inadimplente, constava no sistema. Jonas disse que foi o momento mais prazeroso da carreira dele. Mas o foco da minha vida não era o fracasso do Cláudio. Era o sucesso da Renata. A mulher que eu via agora na minha frente, digitando relatórios e negociando com fornecedores, não era a mesma que baixava a cabeça quando o marido falava alto. A dor da desilusão foi o combustível que ela precisava. Quando descobriu o tamanho do rombo financeiro que Cláudio tinha deixado em seu nome, Renata não chorou. Ela ficou furiosa e canalizou essa fúria para o trabalho. Eu a coloquei para trabalhar na administração da holding. Começou de baixo, conferindo notas fiscais. Em 2 meses, ela já tinha encontrado erros de contabilidade que nem minha auditoria externa tinha pego. Ela tinha o meu sangue, afinal. Tinha o faro para o negócio. Só precisava de alguém que acreditasse nela, em vez de alguém que a tratasse como um enfeite. Vamos almoçar na brasa hoje? Perguntei, entrando na sala. O Jonas disse que o novo chefe de sobremesas preparou uma torta de limão siciliano que precisamos aprovar. Renata tirou os óculos de leitura e sorriu. Um sorriso verdadeiro que chegava aos olhos. Vamos sim, mãe. Mas eu pago. Recebi meu primeiro prolabore hoje. Nada disso. Sócia não paga, mas aceito que você pague o café depois. Nos arrumamos para sair. Fui até meu closet e parei diante das minhas roupas. Meus dedos correram pelos tecidos até encontrarem a seda dourada. A túnica. A famosa túnica que não combinava com o ambiente. Houve um tempo em que pensei em doá-la. Olhar para ela me trazia a lembrança daquela noite na calçada. Mas hoje, ao tocar o tecido frio e nobre, senti outra coisa.
Senti vitória. Aquela roupa não era um símbolo de humilhação. Era o uniforme da virada. Vesti a túnica. Coloquei o bracelete de ouro fosco. Olhei-me no espelho. Uma senhora de 68 anos, com rugas de quem riu e chorou muito, cabelos prateados e uma coluna ereta que peso nenhum conseguiu dobrar. Está linda, dona Valdelice, disse Renata, aparecendo na porta do quarto. Ela vestia um terninho azul marinho, elegante e profissional. Essa roupa é a sua cara. Solar. Vamos iluminar aquele restaurante, minha filha. Quando chegamos à Brasa Real, o clima era outro. Não havia tensão. Havia respeito. O manobrista abriu a porta do meu carro com um sorriso genuíno. Boa tarde, dona Valdelice. Boa tarde, dona Renata. A casa está cheia hoje. Entramos. O burburinho das conversas, o tilintar dos talheres, o cheiro de carne na brasa. Tudo aquilo era música para os meus ouvidos. Jonas veio nos receber, impecável em seu terno preto. As donas da casa chegaram. A mesa de sempre está pronta. Caminhamos pelo salão. Notei alguns olhares. Não eram olhares de julgamento. Eram olhares de curiosidade, talvez de admiração. A história do aniversário do genro tinha vazado, como tudo vaza em cidade grande. Mas a versão que corria não era a da sogra barrada. Era a da matriarca que colocou ordem na casa. Eu tinha virado uma espécie de lenda urbana entre os clientes habituais. A dama da churrascaria, ouvi alguém sussurrar. Sentamos à nossa mesa. O serviço foi impecável. Enquanto comíamos, Renata discutia com Jonas sobre a nova carta de vinhos. Jonas, precisamos tirar esses rótulos que só têm preço e não têm corpo, dizia ela com autoridade. Vamos focar em produtores nacionais premiados. O público mudou. As pessoas querem verdade, não ostentação. Eu apenas observava, cortando minha picanha. Meu coração se encheu de um orgulho que não cabia no peito. Ela tinha aprendido a lição mais importante. Valor é diferente de preço. Cláudio sabia o preço de tudo e o valor de nada. Renata agora sabia a diferença. No meio do almoço, um senhor se aproximou da nossa mesa. Reconheci-o vagamente. Era um dos investidores que estavam na mesa do Cláudio naquela noite desastrosa. Um homem de cabelos brancos, bem vestido. Com licença, senhoras, ele disse meio sem jeito. Dona Valdelice, não é? Limpei os lábios com o guardanapo de linho e o encarei. Sou eu mesma. Pois não? Eu queria pedir desculpas. Eu estava aqui naquela noite, no aniversário do Cláudio. Eu vi a senhora sendo convidada a se retirar. E eu não fiz nada. Fiquei constrangido, mas calei minha boca. Ele parecia sincero. O silêncio dos bons é o que permite o barulho dos tolos, meu senhor. Respondi. Tem toda a razão. E queria dizer que... Bem, eu soube o que a senhora fez depois. A lição que deu nele foi magistral. Eu tenho uma empresa de logística e adoraria fazer negócios com alguém que tem essa firmeza de caráter. Se a senhora ou sua filha tiverem um tempo... Ele estendeu um cartão de visitas. Renata pegou o cartão, leu e sorriu profissionalmente. Obrigada, Sr. Alberto. Vamos analisar sua proposta de parceria. Minha mãe e eu prezamos muito por parceiros que entendem o significado de respeito. O homem assentiu, fez uma reverência respeitosa e saiu. Olhei para Renata e caímos na risada. Uma risada leve, solta. Viu só, mãe? O Cláudio queria investidores para vender fumaça. Nós atraímos investidores sendo quem somos. O mundo dá voltas, minha filha. E a gente tem que estar de pé quando ele gira. Terminamos o almoço com a tal torta de limão. Estava divina. Azeda na medida certa. Doce no final. Como a vida. Na saída, parei na porta giratória. A mesma porta onde fui barrada. Olhei para a rua movimentada. O sol da tarde batia no asfalto. Pensei em quantas mulheres da minha idade são descartadas, silenciadas, tratadas como se a validade tivesse vencido. Quantas são barradas em portas simbólicas todos os dias pelos próprios filhos, genros, noras ou pela sociedade que cultua a juventude. Eu tive a sorte e a competência de ter os meios para revidar. Mas minha vitória não era só minha. Era de todas as avós que sustentam famílias em silêncio. De todas as mães que engolem sapos para não ver os filhos sofrerem.
De todas as mulheres que usam túnicas coloridas e são chamadas de exóticas por gente que vive em tons de cinza. Mãe, tudo bem? Renata tocou meu braço. Tudo ótimo, querida. Só estava pensando que essa porta aqui, ela gira para os dois lados. Mas a chave agora está no nosso bolso. Voltamos para o carro. Enquanto Renata dirigia de volta para casa, recebi uma notificação no celular. Era um e-mail do banco. O primeiro pagamento do aluguel do apartamento da Vila Olímpia tinha caído. Não veio do Cláudio, claro. Veio da imobiliária. Já tínhamos alugado o imóvel para um casal de médicos jovens e sérios. O dinheiro do aluguel agora ia direto para um fundo de investimento em nome dos meus futuros netos. Porque a avó é assim. A gente pune o erro, mas garante o futuro. Chegamos em casa e tiramos os sapatos. Sentei-me na minha poltrona favorita da sala, aquela de couro caramelo onde leio meus livros. Renata foi preparar um chá. Olhei para a parede onde ficava o quadro do sertão, aquele que escondia o cofre. Não precisei abrir o cofre hoje. Eu sabia o que tinha lá dentro. Mas o meu maior tesouro não estava trancado em caixa de metal nenhuma. Meu maior tesouro estava na cozinha, cantarolando enquanto fervia a água, livre de um casamento tóxico e dona do próprio nariz. A vingança é um prato que se come frio, dizem. Mas a justiça... a justiça é um banquete que se serve quente, farto e compartilhado com quem a gente ama. E eu, Valdelice Sampaio, nunca estive tão satisfeita. Peguei meu tablet para ler as notícias do dia, mas antes abri o aplicativo de notas e escrevi uma frase curta para não esquecer. Nunca deixe ninguém dizer que sua roupa não combina com o ambiente. Se não combinar, compre o ambiente e mude a decoração. Fechei os olhos e descansei, embalada pelo aroma de chá de erva doce que invadia a sala. O genro achou que me barrou na entrada, mas foi ele quem ficou do lado de fora da vida real. E aqui dentro, no calor da verdade, a gente vive muito, muito bem.